Bora que hoje nós temos 2 edições de Novos Mutantes pra colocar em dia. Novos Mutantes 7 começa com mais uma quebra da quarta parede por parte de Roberto da Costa. Eu confesso que achei estranho quando esse recurso começou a ser utilizado, porque a gente não tá acostumado a ver o Mancha Solar quebrando a quarta parede. Porém, a personalidade dele é tão divertida, o fato de ser ele conduzindo a história deixa a situação tão melhor, que daqui pra frente eu vou achar estranho quando ele não conversar mais com o leitor. Enfim, depois do ataque do Esquadrão da Morte, a nave que levava Rapina pra Chandilar, Mondo e Câmara, que nós pensávamos que haviam morrido na edição anterior, foram resgatados pela magia, mas boa parte da equipe foi capturada pelos vilões. A bordo da nave dos inimigos, Roberto se sacrifica para salvar a Rapina de um ataque do líder do Esquadrão da Morte, mas isso não impede que os novos mutantes sejam torturados, principalmente o Cifra, coitado. Mas a Rapina surpreende a todos e mata os vilões para resgatar a equipe. Ela ainda dá um beijo no Roberto e depois dá um soco, mas depois dá outro beijo. Ou outro soco. Eles não concordam muito bem sobre o que realmente aconteceu, mas com o grupo reunido, eles tomam a nave do Esquadrão da Morte para si e partem para Chandilar. Acontece que tudo isso é mostrado na narração do Roberto, e logo a Dani surge pistola dizendo que ele deu spoiler de uma HQ que o público ainda não leu. É então que ela explica pro Roberto que Novos Mutantes era um título dividido, e enquanto aconteciam as aventuras no espaço, na Terra, outra equipe passava por outras situações. O Roberto fica desconcertado em um primeiro momento, pensando, poxa, estraguei a experiência da galera, mas depois ele conclui, como assim? Tem histórias dos Novos Mutantes em que eu não estou aparecendo? Enquanto isso, em Chandilar, Oráculo, Gladiador e Xandra conversam sobre as responsabilidades da garota, e eles dizem pra ela que qualquer membro da Guarda Imperial Shi'ar ficaria feliz em dar sua vida para salvar a Imperatriz. Mas a bordo da nave do Esquadrão da Morte, que o Roberto rebatizou de Rapina, nós vemos que não é bem assim que a banda toca. Depois que Karma e Cifra ameaçam o Sega, o vilão revela que eles estão indo em direção a uma armadilha que foi preparada pela Oráculo para eliminar a Rapina e qualquer um que tentasse protegê-la. O que deixa a Rapina, é claro, enfurecida, mas nós vemos a Esmagadora ainda mais furiosa, já que ela realmente é uma fiel servidora do trono Shi'ar. Assim, chegando em Chandilar, o cartão de boas-vindas da Rapina é atirar uma lança na direção da Oráculo. Obviamente, o Gladiador não entende nada e vê esse gesto como um ato de traição, atirando a lança de volta na direção da tia da jovem Imperatriz. Mas o Roberto se antecipa, salvando a vida da Rapina mais uma vez, só que o cara se empolga e quebra a lança, gritando que é mais forte que o Gladiador, mais rápido que o Gladiador, e só depois percebe que aquela era a lança da sua amada. Cara, o Roberto é sensacional. De qualquer forma, a pancadaria começa e o Hickman consegue encaixar um momento muito legal no meio da história, ao transformar o combate em uma mini partida de RPG. Então ele dá ao leitor a oportunidade de definir como essa luta vai terminar, rolando dados. Isso é tão inusitado e ao mesmo tempo é tão a cara do Hickman e dos Novos Mutantes que essa era a única revista que ele podia encaixar uma loucura dessas. Mas é claro que independentemente do resultado da luta de cada um, a Xandra interrompe o que está acontecendo e pede que todos esclareçam para ela suas motivações. É então que a Oráculo revela que ela realmente traiu o trono, já que não aceitaria ver a Xandra dando ordem a todos, sendo que ela acreditava que o Gladiador deveria se tornar o Majestor definitivamente. Envergonhado, ele promete a Xandra que vai encontrar uma maneira de punir a Oráculo, mas ela diz que ele não precisa intervir e que ela sabe se virar sozinha. Ela reconhece a coragem que a traidora teve para bolar esse plano e a designa como uma das suas conselheiras, ao lado da Rapina. Assim, elas a transformarão em uma grande imperatriz, mas que ainda pensa como uma guerreira. E dessa maneira, nós temos um final feliz. Parecia final de filme dos anos 90. O portal para Krakoa é plantado no apartamento da Izzy e do Sam e nós temos uma grande festa, onde inclusive o Ciclope está presente e pede ao Gladiador por mais um local
local onde um novo portal para Krakoa possa ser plantado. E esse local é Chandelore, a ilha flutuante do Império Shi'ar. Por que os mutantes querem um portal ali? Bom, isso a gente vai ter que esperar para saber, mas com certeza vai voltar a ser citado em um momento no futuro. Nós ainda temos mais um momento bizarro da Lupina com a Cassandra quando a Imperatriz pergunta para a mutante o que ela é capaz de fazer e ela diz que pode se transformar em um lobo. E então a Cassandra diz que pode se transformar em um globo de luz. Que a Lupina lambe, diz legal, preciso ir embora agora. É um comportamento muito bizarro e a gente já tinha visto isso mais cedo quando os Novos Mutantes interrogaram o Sega. Mas é muito fora da personagem, a Lupina nunca foi retratada de maneira tão infantil e bizarra assim. Será que isso é proposital? Outra coisa é que os poderes da Cassandra são psíquicos. Ela realmente tem uma habilidade de camuflagem telepática em que ela pode se apresentar da maneira que quiser para qualquer pessoa. Então realmente ela pode ter usado essa habilidade para fazer com que a Lupina visse ela como uma bola de luz. Mas ela disse, eu me transformo em um globo de luz. Isso nunca foi o poder dela. Então todo esse momento ali foi muito bizarro. Fora que eu senti um desperdício enorme a gente ter um portal para Krakoa no meio da sala, ter toda a situação resolvida e não ver um encontro entre Xavier e Cassandra. Teria sido muito melhor do que toda essa situação aí com a Lupina. Mas o final da revista volta sua atenção para o Roberto, que fica decepcionado ao saber que o Sam não vai voltar para a Terra com eles, já que na sua cabeça toda essa missão foi feita para que eles voltassem a ficar juntos. E ele não está se referindo aos Novos Mutantes, mas sim a ele e ao Sam, a dupla dinâmica. Ele acaba entendendo que o Sam tem as suas responsabilidades em Chandelure, mas resolve ficar um tempinho a mais por lá também, até para tentar conquistar a Rapina por quem ele diz estar verdadeiramente apaixonado. E para isso, ele compra o prédio onde Izzy e Sam moram e promete que eles vão se meter em muitas confusões. Esse, aparentemente, é o final das aventuras espaciais dos Novos Mutantes. E eu digo aparentemente porque, originalmente, esse seria o último título escrito pelo Hickman, e a partir de agora, apenas o Ed Brisson assumiria as histórias dos Novos Mutantes. Como a gente já vai comentar, a 8ª edição de Novos Mutantes já volta para a Terra, e a gente tem uma nova história com aquele outro grupo que teve toda aquela aventura em Nebraska. Só que uma nova encomenda foi feita e a 9ª edição de Novos Mutantes também vai ser escrita pelo Hickman. Então pode ser que a gente continue acompanhando a jornada de Sam e Roberto no espaço. Mas caso isso não aconteça, eu ainda gosto muito dessa história como um final para esse arco, por mais que a gente tenha algumas inconsistências e alguns potenciais desperdiçados. A princípio, eu confesso que essa história toda não me cativou, mas aos poucos eu fui recuperando o amor pela equipe e principalmente pelo Roberto, que tem esse jeito arrogante, esse jeito prepotente, mas é um personagem muito divertido e que traz uma leveza para essas histórias. O modo como toda a situação foi resolvida eu achei fácil demais, até porque a gente tá acostumado a ver esse lado político do Império Shi'ar como algo muito burocrático, muito sistemático, e aqui foi exatamente o oposto. Aquele ovo-rei dentro do mundo chegou a ser mostrado, mas e aí, a gente vai ver alguma consequência disso? Os piratas siderais vão voltar a aparecer porque os mutantes querem um portal em Chandelure. Se esse realmente for o final da história, vão ficar faltando algumas respostas, mas eu espero que a gente veja tudo isso em breve. Enfim, chegamos à 8ª edição do título, que volta para a Terra e começa de uma maneira inesperada, com Max e Manon conversando com Sebastian Shaw. Não dá para entender muito bem sobre o que eles estavam falando. Shaw diz que vai limpar a bagunça que eles fizeram e só mais tarde a gente entende sobre o que eles estavam conversando. A história corta para a floresta amazônica no Brasil, onde nós vemos um jovem mutante fugindo de uma criatura bizarra até que é salvo pelos habitantes de Nova Roma. Para quem nunca ouviu falar, Nova Roma é uma nação escondida no coração da selva amazônica que foi fundada por colonos descendentes do Império Romano e é lar da mutante Amara Aquila, também conhecida como Magma. Essa aí a galera do X-Men Evolution vai lembrar. E é a própria Amara que leva a Tabitha e a Hisako pro local, onde elas são recepcionadas pelo pai da Magma e descobrem que o governo brasileiro criou esses monstros e os colocou perto dos portais para que os mutantes
mutantes não consigam escapar pra Krakoa. E Brasilzão, tá muito bem visto lá fora mesmo, hein? A Magma fica irada com essa descoberta e leva as mutantes pra elas derrotarem os monstros. Só que a Tabitha não para de reclamar. Ela reclama que tava rolando uma festa em Krakoa e elas saíram de lá pra se meter em encrenca, reclama das picadas de mosquito no meio da selva, reclama que tá quente, que tá úmido. E a Amara percebe que ela só quer fugir dessa situação, mas que elas precisam disso. O que aconteceu em Nebraska, o ataque dos traficantes, a morte dos pais do Bico, foi uma grande derrota para a equipe. E os novos mutantes precisam fazer algo verdadeiramente bom para que eles consigam recuperar a esperança e realmente voltar a lutar pelo bem. O que a Hisako concorda, dizendo que essa raiva da Tabitha, esse modo que ela tá mascarando os sentimentos dela, é um mecanismo de defesa. Só que nem dá tempo delas concluírem a conversa quando são atacadas pelos monstros, e nem mesmo as explosões da fusão conseguem deter as criaturas, e a Tabitha fica se perguntando como os habitantes de Nova Roma conseguiram matar uma dessas criaturas usando apenas lanças. É então que a armadura propõe que elas tentem uma abordagem diferente em um painel que já se tornou clássico, né? A gente sempre vê os personagens partindo os outros ao meio, ela destroça um dos monstros. Logo depois disso, a Tabitha coloca um dos seus explosivos dentro da última criatura que explode pelos ares. Só que no meio da explosão, a gente percebe que tem um crânio, tem alguns vestígios humanos ali. Eu até fiquei pensando, será que esses monstros na verdade eram pessoas que foram transformadas nessas criaturas? Mas logo depois nós percebemos que esses são os restos das crianças que foram devoradas pelos monstros, o que é muito forte. As mutantes conversam e dizem que vão perguntar pro Fera se ele sabe como analisar essas criaturas e determinar de onde elas surgiram, e logo a história corta pra Bohem, a capital de Costa Perdita. Se vocês se lembram, Costa Perdita é a nação de onde vieram os terroristas que atormentaram a vida dos novos mutantes em Nebraska. E aqui nós vemos Sebastian Shaw negociando com o líder do bando. O Rei Negro agindo pelas costas dos mutantes, nada de novo aqui. Só que nós somos surpreendidos quando Shaw revela que não vai negociar com o cartel Bohem, e em vez disso fechou o negócio com o cartel Carrasco, o que vai fazer com que o cartel Bohem seja destruído aos poucos, e ele quer que o Ezequiel enxergue isso como uma lição de que eles não devem mexer com os mutantes. Por essa a gente não esperava. Sempre foi muito fácil odiar Sebastian Shaw, porque por mais que ele estivesse em Krakoa, teoricamente do lado dos mutantes, a gente sabe que ele sempre tá só do seu próprio lado, ele sempre tá em busca do poder pra si. Agora, pela primeira vez no Alvorecer do X, nós vimos ele verdadeiramente protegendo os mutantes. Do jeito dele, por baixo dos panos, com jogo sujo, mas de uma certa forma ele tá defendendo os ideais de Krakoa. É meio que ninguém pode mexer com os mutantes, só eu mesmo. De volta ao Brasil, as garotas levam as crianças mutantes pra Krakoa e a Tabitha reconhece que ela precisava disso. Ela precisava de uma vitória depois do que aconteceu em Nebraska. Mas, ao que tudo indica, as coisas não vão terminar tão bem assim, já que nós vemos a que parece ser quem invocou as criaturas, prometendo que os mutantes vão pagar pelo que fizeram. Assim como outras revistas, principalmente X-Men, que é o título que mais divaga, né? Cada edição parece ser sobre uma coisa diferente. Novos Mutantes também começa a abrir um leque de possibilidades. Como a gente já comentou, a aventura espacial do Hickman deixou uma série de questões em aberto, e agora a trama do Brisson também começa a se expandir. Então tem o Sebastian Shaw surgindo e ganhando espaço, os mutantes ao redor do mundo que os novos mutantes querem levar para Krakoa, essa figura misteriosa que está envolvida com os monstros e quer vingança contra os mutantes. Então são vários caminhos que as histórias podem seguir, e por mais que em alguns momentos a gente tenha algumas situações mais sombrias, no geral, Novos Mutantes ainda consegue manter uma leveza nas suas histórias. Dentre todos os títulos do Alvorecer do X, eu acho que Novos Mutantes é o mais fácil de consumir, porque ele é mais leve, ele é mais divertido. Então se você quer uma história em que você não precisa analisar, que você não precisa pensar, você quer simplesmente curtir uma história em quadrinhos dos X-Men, Novos Mutantes certamente é a opção.
Na análise do vídeo anterior, eu falei que estava preferindo a trama mais pé no chão do Brisson em vez da aventura espacial do Hickman, só que dentre essas duas edições aqui, eu gostei bem mais do final da história do Mancha Solar e de toda a equipe espacial dos Novos Mutantes, por mais que eu tenha achado algumas coisas inconsistentes e tudo foi solucionado fácil demais. Enfim, essas foram as minhas impressões de Novos Mutantes 7 e 8. Comenta aí embaixo o que você tá achando da história e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais, me seguindo no Instagram também, @MaiDanaLH. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. A bordo da nave dos inimigos, a Rapina surpreende, fica estranho, né? Mas a Rapina surpreende a todos e reclama que tava rolando uma festa em Krakoa, só que o cara se empolga e... A personalidade dele é tão divertida, tá certo, é um comportamento muito bizarro, e vai acabar esse vídeo.